O sertão guarda histórias que o tempo não apaga. Algumas são de coragem, outras de dor. E há aquelas que misturam as duas coisas, deixando a gente sem saber se admira ou se espanta. Hoje, aqui no Mistérios do Sertão 54, você vai conhecer a impressionante história do cangaceiro que começou sua vida no bando ainda criança. Um menino que trocou a infância por um rifle e a inocência por um chapéu de couro e um punhal. Mas antes de mergulhar nessa história real e marcante, eu quero te pedir uma coisa. Se você gosta de conhecer as verdades escondidas do nosso Nordeste, as lendas, os mistérios e as histórias esquecidas do cangaço e do povo sertanejo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Aqui no Mistérios do Sertão 54, cada vídeo é uma viagem pelo passado, com detalhes que poucos conhecem, contados de um jeito envolvente, direto do coração do sertão. Ao se inscrever, você faz parte de uma comunidade que valoriza a nossa cultura, a nossa história e as raízes de um povo forte. Então se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente descobrir os segredos que o vento do sertão ainda sopra. Dizem que ele tinha pouco mais de 10 anos quando entrou para o bando. Um menino franzino, de olhos vivos, que aprendeu a se virar cedo. No sertão seco e sem esperança, a infância muitas vezes não passava de um sonho distante. Era um tempo de fome, seca e injustiça. Muitos seguiam os cangaceiros não por maldade, mas por sobrevivência. E foi assim que o pequeno João, que o povo depois chamou de Joãozinho do Cangaço, acabou sendo levado pelo destino a viver entre homens feitos, bandidos e heróis, dependendo de quem contava a história. Joãozinho cresceu vendo as marcas da pobreza. O pai, vaqueiro, foi morto numa disputa de terra e a mãe, sem ter para onde ir, vagou pelos sertões pedindo ajuda. Foi em uma dessas andanças que o menino conheceu o bando de um dos cangaceiros mais temidos do sertão. Dizem que o líder, impressionado com a coragem do garoto, resolveu levá-lo junto. Alguns dizem que foi por pena, outros que viu naquele olhar uma chama difícil de apagar. No começo, Joãozinho apenas ajudava com recados, carregava água, cuidava dos cavalos e observava em silêncio. Mas o sertão não tem tempo para quem demora a aprender. E logo o menino começou a entender o código do cangaço: lealdade, coragem e silêncio. Aprendeu a atirar, a se esconder na caatinga, a seguir o rastro dos inimigos e a desaparecer na mata seca como se fosse parte dela. Apesar da pouca idade, o menino cangaceiro ficou conhecido pela esperteza. Quando as volantes, as forças policiais que perseguiam os cangaceiros, chegavam perto, era ele quem percebia primeiro. Dizem que Joãozinho tinha o ouvido afiado como o de um caçador e enxergava longe, mesmo na escuridão. Era o primeiro a avisar o grupo e o último a fugir. Mas no coração daquele pequeno guerreiro havia mais do que coragem. Havia uma saudade imensa. Às vezes, nas noites frias do sertão, enquanto o bando descansava ao redor da fogueira, ele se afastava, olhava as estrelas e pensava na mãe. No cheiro da comida simples, no som do riacho, nas brincadeiras que nunca viveu. E mesmo cercado por homens duros, o menino carregava uma pureza silenciosa, um pedaço de infância que nem o cangaço conseguiu roubar. Com o passar do tempo, Joãozinho virou uma espécie de mascote do bando. Alguns cangaceiros o tratavam como irmão, outros o usavam como isca em emboscadas, porque ninguém desconfiava de uma criança sozinha no meio da estrada. Foi assim que o menino viu de perto o melhor e o pior do cangaço, a lealdade de alguns e a crueldade de outros. Há quem diga que ele salvou a vida de um dos líderes do grupo quando percebeu de longe a chegada da polícia e deu o alerta. Outros afirmam que foi capturado em uma emboscada e conseguiu escapar sozinho, caminhando dias inteiros pela caatinga, alimentando-se apenas de frutos e água de cacto. O que é certo é que Joãozinho viveu intensamente e cedo demais.
Quando finalmente o cangaço começou a enfraquecer e as volantes começaram a vencer, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele. Uns dizem que morreu em combate ainda adolescente, outros que largou tudo e voltou para o sertão, vivendo como um homem simples, cuidando de cabras e fugindo do passado. Mas o mistério maior está nas histórias que o povo continua a contar. Há quem jure que, muitos anos depois, um velho sertanejo apareceu em uma vila do interior, contando causos do cangaço com detalhes que só quem viveu poderia saber. Um homem de olhar profundo, calado, mas que sorria sempre que via uma criança correndo pelo terreiro. Diziam que aquele olhar guardava lembranças de tempos difíceis e que por trás do silêncio vivia o menino que um dia foi cangaceiro. E é isso que torna essa história tão marcante. No sertão, onde o tempo parece não passar, as memórias se misturam com as lendas. E talvez Joãozinho do Cangaço tenha sido mais do que um personagem do passado. Talvez ele represente todos os meninos e meninas que cresceram cedo demais, empurrados pela dureza da vida, mas que nunca deixaram de sonhar. Se essa história te tocou, se você também acredita que o sertão é feito de força, mistério e emoção, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com quem ama a nossa cultura. Se inscreve aqui no canal Mistérios do Sertão 54, porque toda semana a gente traz novas histórias que revelam o lado humano, curioso e às vezes assustador das lendas nordestinas. Aqui, o passado ganha voz, e o sertão mostra que cada pedra, cada árvore e cada vento tem um segredo para contar. Até o próximo vídeo, onde a gente continua desvendando juntos os mistérios que o sertão ainda guarda. Histórias que o tempo tentou esconder, mas que o povo nunca esqueceu.